Piedade. Nós vamos falar sobre essa aula do livro MPE, no capítulo 27. O livro é de Ney Pietro Pérez. Ney Pietro começa essa parte, a piedade, ele começa já com Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, item 7. O sentimento que mais acelera o progresso, domando o egoísmo e o orgulho, dispondo a alma à fraternidade, à beneficência e ao amor ao próximo, é a piedade. E essa piedade que vos comove até as fibras mais íntimas diante do sofrimento dos vossos irmãos, que vos leva a estender-lhes a mão caridosa e arrancar lágrimas de simpatia. Tem uma carta de Paulo que ele escreve a seu filhinho espiritual, como ele chamava, a primeira carta, o Timóteo, no capítulo 6, versículo 6, ele diz assim, abre aspas, mas é grande o ganho, a piedade com contentamento. Paulo nos fala do tipo de lucro que se poderia ter com a piedade. E esse, gente, é um lucro da alma. Aquele que nos dá a sensação de que existe um coração pulsante dentro da gente e também a sensação de que a gente é um coração pulsante dentro do outro. A piedade, ela depende do sentimento, gente, da compaixão. No dicionário, se você procurar a palavra compaixão, ela tem uma explicação com os seguintes vocábulos: pena e dó. Eles são usados para significar o termo compaixão. No entanto, Hamed nos diz no livro Prazeres da Alma, ele diz que existe uma diferença enorme entre elas, Quando nós sentimos dó, pena, a gente está acreditando que essa pessoa é impotente, é inferior, E que sem a nossa ajuda não será capaz de resolver o seu problema existencial. No nosso íntimo, a gente se sente o quê? Mais poderoso, importante, eficiente, superior. Gente, isso aí é vaidade, é orgulho, é presunção. E isso não está em sintonia com o lucro verdadeiro da alma, a qual Paulo estava falando para o Timóteo, Por outro lado, já o sentimento de compaixão, ele provém das profundezas da alma. Ele vê o necessitado de igual para igual, sem nenhuma distinção, e percebe que ele precisa de uma mão amiga naquele momento circunstancial e aflitivo da sua vida. Ele não perde tempo em identificar o mal. Está aí, está colhendo o que plantou, Porque a liberdade, nós temos liberdade de plantar o que a gente quer, mas a colheita é obrigatória. E a gente veio cheio de falas, Identificando o mal. Mas quem tem essa compaixão, quem tem a piedade, ela não identifica o mal. Ela não se prende às teias da crítica destrutiva, Lembra que a dor do outro poderia ser a sua. E Ney nos fala, abandonamos os apegos aos nossos pertences, pode ser materiais ou não, e nos voltamos para o bem-estar dos outros que estão ao nosso redor. Ou seja, continua Ney, as satisfações que nos preenche a alma transborda do nosso íntimo, abrangendo os semelhantes. Então, o nosso amor, a nossa preocupação, a compaixão, uma palavra, um olhar, um acolhimento, Eu te entendo, chega aqui, não precisa falar nada, eu tô com meus braços abertos, isso tudo, É a gente abandonar as nossas dificuldades, os nossos apegos, as nossas coisas, Não só materiais, pois é, e a gente traz o bem-estar àquela pessoa, E aí, isso, diz ele, que nos completa. E isso vai trazer o benefício para nós mesmos, E aí, Ney ele copia do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz assim, abre aspas, a piedade, ela é uma virtude que mais se aproxima das almas aprimoradas. Ela é irmã
da caridade que vos conduz a Deus. Pois é. Ela que faz, que até Emmanuel, através de Chico, diz que entre nós e Deus, a ponte é o próximo. E aí, Ney, ele pega e começa a nos impulsionar para a piedade dentro de nós através de 8 conselhos. Vamos lá. O primeiro, estimulando os próprios sentimentos de compaixão para com os males alheios. Então, quando a gente vê alguma coisa que nos fala na televisão, nas notícias, quando algo chega ao nosso conhecimento, né, a gente sente compaixão por aquela pessoa que está atravessando aquele momento difícil, aquela dificuldade, aquela escolha indevida, né? 2, dirigindo nossa atenção e o nosso olhar para os que convivem conosco, analisando as preocupações e os receios. Às vezes as pessoas moram com a gente, no quarto ao lado, e a gente sabe que está passando por uma coisa, mas a gente não quer nem perguntar para não ter que se preocupar. Ou aquela pessoa que vem trabalhar na nossa casa, tá com aquela cara mais triste. A gente tá lendo o não verbal dela, a postura dela, mas a gente fica assim, ema, cada um com o seu problema. Eu, hein? Se eu perguntar, eu vou ter que ajudar, eu vou ter que entrar nessa, eu não tô afim, percebe? Então, por isso que o Ney nos fala, né? Ele tá nos incentivando, né? Olhar com amor, fazer a leitura do não verbal, né? Perguntar, tem alguma coisa que está te causando aí algum problema? Eu posso te ajudar em alguma coisa? O terceiro que ele diz é dedicando mais tempo em pensar nas aflições dos que nos cercam, em vez de nos absorver nas nossas próprias necessidades, né? Pois é sair de dentro de si e enxergar-se no olho do outro, no coração do outro. É nosso coração palpitar no coração do outro. É a gente deixar um pouquinho de lado os nossos problemas e ir ajudar o problema do outro. E às vezes, quando a gente sai do nosso e vai buscar auxiliar o próximo, a gente encontra até solução para o nosso mesmo, porque ninguém chega na nossa frente que não seja para o nosso próprio proveito e para o proveito da pessoa também. Sempre vamos ambos tirar uma conclusão, um aprendizado que será benefício para ambos. Por isso, quando a gente sai e deixa a gente um pouquinho, né, de lado e vai ver o outro, a gente está inclusive se beneficiando também. E a alegria, ou aquilo que nós ajudamos, a mudança, a transformação do próximo, já é o lucro imediato. Já a transformação do outro já traz para a gente uma nova, né, um novo humor, uma nova visão, um equilíbrio que faz com que a gente acaba solucionando melhor, com mais sabedoria, os nossos próprios problemas, né? E aí, Ney continua, o quarto conselho, interessando-nos pelos problemas que atormentam as criaturas sem rumo, oferecendo-lhes apoio e orientação evangélica. Então, se nós já temos um entendimento mais, porque estamos estudando o Evangelho, né? É importante que as pessoas que estão à nossa volta, sem presunção, sem, olha, eu estou estudando, eu conheço, eu falo, eu isso e aquilo, mas né, trazendo uma mensagem, não precisa nem dizer que foi do fulano, beltrano, nem Jesus quer isso, ele só quer que nós exemplificamos. Então, se nós podemos naquele momento trazer um conselho de compreensão, um conselho de perdão, não deixa pra lá. A pessoa falou isso, mas talvez ela esteja nervosa, esteja um pouquinho mais angustiada. Você já procurou saber por que ela falou isso ou agiu assim? Ao invés de botar lenha na fogueira, a gente pode trazer o conselho que Jesus deu tantos através de tantas parábolas que a gente tem estudado e tem lido, né? Então, é oferecer às criaturas sem rumo, sem dizer que veio de fulano e beltrano, porque tem pessoas que não acreditam, não querem saber de evangelho. Se falar que essa frase é do evangelho, não querem ouvir. Mas se você dá como se fosse, olha, talvez por esse outro ângulo, se nós olharmos tal, isso pode modificar, pode transformar, né? Os espíritos evoluídos, eles não querem que a gente dê, olha, fulano disse, beltrano falou, ele quer que a gente ajude, que a bondade, que o bom e o bem
vá sendo passado de um para o outro, né? E o quinto, diz Ney lá, permitindo que o nosso coração se enterneça diante das dores e tribulações dos nossos semelhantes. Isso mostra, né, um aprimoramento espiritual mesmo, né? Quando a gente consegue se comover com a dor do outro, né? Com as situações difíceis do outro. Sexto, visitando parentes, amigos, indigentes, hospitalizados ou em reclusão, né? Prisão. Levando-lhes o bálsamo pelas expressões de carinho, restaurando-lhes a esperança e a resignação com palavras de conforto. Trabalho no amor, né? O sétimo, estendendo nossas mãos em auxílio fraterno e amparo aos que comovam as fibras do coração. Pois é, as mãos sempre estendidas. Eu sempre falo que quando a gente se abaixa para levantar alguém, a gente se levanta com ele, né? Então, o auxílio fraterno. Não precisa ter dinheiro, não precisa ter PhD, mestrado, doutorado. Precisa ter boa vontade, generosidade, paciência, que é a ciência da paz, é a paciência, né? O olhar doce, meigo, diante daquela situação. O acolhimento através do amor, do sorriso, de uma postura acolhedora, né? Continua o último, né? O oitavo conselho do Ney para a piedade é não sufocando jamais as emoções de amor, as emoções de compaixão, para que qualquer pessoa, deixando-as crescer em nós e transformando-as em resultados benéficos mais objetivos, né? Então, a lembrança que nós vamos deixar aqui é daquela que a gente mais se lembra no nosso planeta Terra, a mais piedosa de todas as mulheres, Madre Teresa de Calcutá. E ela dizia assim, abre aspas, não devemos permitir que alguém saia da nossa frente, da nossa presença, sem se sentir melhor e mais feliz. Gente, a troca é imediata. A felicidade se colhe no mesmo momento em que se planta. É lucro imediato. Uma carícia, um sorriso, um ouvido atento, um elogio sincero, um ato mínimo de amor tem o poder de transformar a vida de alguém. E a recompensa já é presenciar a transformação diante dos nossos olhos. É apenas uma questão da gente usar o amor como referencial diário. O nosso compromisso com a vida é ter certeza, gente, que a nossa passagem aqui pelo mundo teve um significado. Por isso, nós terminamos a nossa aula de hoje com Vinícius de Moraes. A vida só se dá a quem se deu. Abraços fraternos.